Olá, gente! Tudo bem? E hoje nós estamos aqui oficialmente no nosso primeiro episódio de Guia para Guia de Frente com Levi. Né, gente? Hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial para mim, que além de ser uma profissional maravilhosa, é uma amiga querida e minha prima, né? A Ana Círia Freire, que está aqui com a gente hoje, para nós falarmos, né, de guia, sim, de um guiamento da vida, daquilo que nos norteia, daquilo que a gente sai de onde e vai para onde, porque a vida, ela, além de ser um eterno aprendizado, ela é uma viagem. A gente vive viajando, né, Ana? Não somente pegando um avião, mas a gente viaja, inclusive, dentro das nossas experiências, dentro das nossas vivências, buscando também as nossas ascendências, as nossas histórias, da onde nós vimos, até para que a gente possa entender para onde nós iremos. Exatamente. E hoje, o motivo de nós estarmos aqui é porque a gente está, sabe o quê, gente? Com um livro fantástico, que eu já tive a oportunidade de ter só uma préviazinha deste livro, mas nós não vamos dar spoiler. Um livro maravilhoso que fala exatamente dessa viagem pela vida. Então nós estamos aqui com a Ana Círia Freire. Ana, seja bem-vinda. Ai, muito obrigada. Deixa eu colocar acima da honra, acima do prazer, acima do privilégio, ser a primeira desse programa que eu sei que vai ser maravilhoso. Né? Vocês conhecem o Levi, tem credibilidade, é um bom comunicador, é um guia sensacional. Então, assim, a bandeirinha, eu tô levantando a bandeirinha. É uma rasgação de seda. Olha a bandeirinha do guia, olha a bandeirinha do guia. Então, para mim, não é rasgação de seda. Não, mas é uma coisa... sincero. É sinceridade. É sincero. E sabe, a minha história, né, do livro que eu acabei de escrever, fala disso, da sinceridade. Sim. Sabe, da sinceridade de nós conversarmos sobre a história das famílias, né? Então, o meu livro fala sobre a história de uma família. Minha personagem fala da sua história, mas também fala para a gente e nos pergunta como é a tua história, né? Você é sincero com a sua história? O que a sua história familiar te lembra? Nós estamos aqui num jardim maravilhoso. Na minha frente, vocês não podem ver ainda, existe uma árvore linda. Linda, linda, linda. Depois eu vou pedir para o Levi mostrar para vocês. E eu estava conversando com ele anterior ao começar nosso papo sobre a similaridade que é uma árvore representando a história de um livro ou a história de uma família. A pergunta é: quem são os galhos fortes da sua família? Enquanto ela está falando, eu vou mostrar para vocês. Aqui tudo é ao vivo. Eu vou só ajeitar o microfone dela, porque pode estar batendo baixinho, aqui. né? Pode estar batendo aqui. Eu vou ajeitar. É ao vivo, gente. Olha que eu sou a primeira, isso pode. Pronto. E eu vou mostrar para vocês essa árvore linda que ela está falando aqui. Pode continuar. Então, Ana. A pergunta é: quem são os galhos fortes da sua família? Quem é o tronco da sua família? Você é a folhinha mais frágil dessa árvore? A folha que você conversa com os galhos fortes? Já olhou para quem é o tronco? Eu sei que nós fazemos uma comparação simples, mas é a base de tudo. Então, nesse livro que eu aconselho, que eu recomendo vocês lerem, né? Tá no forno, viu, gente? Tá no forno. É sobre isso, sabe, Levi? Sim. É sobre a gente ter essa coragem de, eu sempre digo, calçar o sapato de alguém além de pai, além de mãe, porque nós conhecemos o pai, a mãe, a avó, a tia. A grande pergunta é: você conhece a mulher que é o que foi sua mãe? A mulher que é o que foi sua avó? Como é que ela vivenciou o romantismo?
como que ela vivenciou a relação dela feminina com o esposo. E às vezes nós, como filhos, nós esquecemos sabe, de enxergar isso. E usamos nosso dedinho facilmente para culpar. Só que quando nós nos tornamos adultos... eu toquei aqui. Quando nós nos tornamos adultos e nos tornamos mães, pais, esposo, esposa, é que cai, como se diz no popular, a ficha. A gente consegue observar, então, Ana, consegue ver o nosso pai e nossa mãe, além daquele personagem, daquela persona, para ser mais exato, do que de fato é. Porque ele, além de pai, ele é um homem. Além de mãe, é uma mulher. Exatamente. Que teve uma história, inclusive, antes, né, de ser mãe, antes de ser pai. Exatamente. Então teve toda uma construção. Então, pelo que eu estou entendendo, o teu livro também faz essa busca, né, de ir atrás da tua história, que começou antes da tua própria existência, que começou ainda com a tua mãe, começou no teu pai, começou com os teus avós, com os teus antepassados. É mais ou menos esse o caminho? Exatamente, não é a minha história, é a história da personagem. Da personagem. Então tem que deixar claro que na realidade não é uma biografia. Não é uma biografia, mas pode ser de muitos. Talvez possa até ser, né, um pouco da minha, da tua, sabe? Por que acontece? Muitos traumas, e aqui eu não falo como psicóloga, eu sou socióloga de profissão, mas muitos traumas nossos que levamos, arrastamos as correntes durante anos, seria mais suave a administração ou a consciência daquilo se a gente enxergar lá atrás. Por exemplo, vamos aqui, a minha mãe é uma mulher amarga, vamos supor, né? Sim. Minha mãe não me deu o amor, minha mãe não me tratava com carinho de filha como eu esperava, vamos supor assim. Quando nós fazemos essa caminhada atrás, e eu não estou falando de perdão não, tá? Estou falando de consciência, de reconhecimento. Aí você percebe, você encontra uma mulher que não casou com o amor da sua vida, por exemplo, né? Uma mulher que teve um encontro mais ou menos organizado pelos seus pais, Entendi. Típico das nossas avós, dos nossos bisavós, não é? Uma mulher que se casou muito cedo, que não vivenciou a sua adolescência, que teve a proibição, não pode dançar, não pode usar batom, não pode isso, não pode aquilo, traz para si tanto não, tanto negativo, sabe? Tanta proibição, que romper com esses hábitos, mesmo sendo mãe, é muito difícil. Entendi. Sabe? É uma situação muito difícil. O que você acha? Eu acho que é muito importante realmente, né, essa busca, né, pela nossa história, para que a gente possa até entender algumas coisas diante da vida, né, que a gente efetivamente não sabe o porquê que aquilo está acontecendo daquele jeito. Exatamente. Né? E é por isso a necessidade que a gente tem de a gente conhecer melhor a nossa história, irmos atrás da nossa genealogia, irmos atrás realmente do que aconteceu, que reflete aqui. Exatamente. Eu sempre penso que aquela frase antiga, né, que o que você planta, você colhe, e tudo na vida tem as consequências. Então, muitas das vezes podemos ter algumas consequências de coisas que aconteceram lá no passado, que refletem até hoje aqui, e que a gente não tem esse entendimento. E para quebrar muitas das vezes esses ciclos, quebrar um pouco dessas consequências, a gente precisa ter esse entendimento. Exatamente. Mas como tu disseste, este livro, ele não tem nada a ver, claro, com uma biografia, mas tem, claro, provavelmente a impressão de alguma das tuas vivências em alguns lugares que tu passaste, não, eu pessoalmente eu fui buscar a minha história, sabe? À medida que eu escrevia o livro, eu também fiz esse autoconhecimento. Entendi. E vou te dizer uma coisa, muitas vezes, eu vou te dizer para você também a dica, do que eu encontrei de similaridade no passado com o meu presente, foi algo incrível. Primos que tinham o mesmo gosto, sabe? Além da fisionomia. E interessante, traços de doenças que nós temos os genes, passa pelo DNA. Então,
você já fica mais ou menos observando. Por exemplo, eu descobri que no lado materno, né, no lado da minha mãe, nós temos uma situação muito comum de problema de olho. Minha mãe teve transplante de córnea, todos nós usamos óculos. Eu estou sem óculos porque eu estou longe de vocês, sabe? Todos nós usamos óculos. Isso, de uma certa forma, até traz um alerta para a nossa própria vida, para nós nos prepararmos para possíveis questões genéticas. Exatamente. Minha mãe nasceu de um parto com eclâmpsia. Tá? Eclâmpsia, minha mãe. Minha irmã teve os seus filhos na beiradinha do perigo da eclâmpsia. Então eu tenho 2 filhas, o que eu faço? Logo, à medida que elas vão crescendo, nós vamos ao médico, nós explicamos esse traço. E aí eu conscientizo as 2 sobre a necessidade de um extra cuidado. Entendi. Sabe, nesse fator. Por quê? Porque eu já conheci lá atrás, tinha algumas coisas, sabe? Entendi. E não é só no fator de saúde, mas tem de comportamento também. Então, sabe? Na realidade, escrevendo este livro, você pôde fazer algumas buscas e alguns resgates, né? Porque você fez toda uma preparação, porque é importante a gente dizer, gente, que este livro, ele teve toda uma pesquisa, toda uma busca. Hoje nós estamos aqui em Orlando, na Flórida, né, com esse lago maravilhoso aqui atrás, mas a vivência da Ana foi vivências também em outros estados. Eu queria até que tu me falasse mais, por exemplo, desse livro. Ele é ambientado aonde? É importante a gente trazer essa ambientação, dizer exatamente de onde tu vieste, que hoje a gente está aqui, não é isso? Mas de onde tu vieste, como foi essa ambientação, né? Se tu utilizaste essas tuas vivências no Brasil, essas ambientações no Brasil. Mas sempre, todo autor faz isso. Todo livro tem um pouquinho do autor lá, entendi, sabe? Mas, por exemplo, esse livro, além de tudo, ele é um livro, nós chamamos de histórico. E geográfico também? Geográfico também, porque ele fala de lugares assim. Ele anda, ele percorre quase 105 anos de história. Nossa, então anda por muitos lugares. Anda, então assim, a minha personagem, ela é assim, ela é uma boa filha. Qual é o nome da tua personagem? Pode dar um spoiler? Vou dar um grande spoiler, mas esse é gostoso de dizer. O nome do livro chama Ubelindas. Ubelindas. São 2 Ubelindas. E é muito interessante. Então a história da Ubelinda começa no final, lá pelos 1897. Nossa, século XIX exatamente. Ainda. Na fronteira entre a Paraíba e o Rio Grande do Norte. Opa, então já começa no Nordeste do Brasil, gente. Olha só, já começa bem esse livro. Ela passa por uma jornada de sobrevivência, de reconstrução. Eu admiro muito a Ubelinda porque ela teve que aprender, como nós fazemos muito, com a natureza e com a experiência. Então, por exemplo, se nós trouxermos para o dia de hoje, vamos trazer para o dia de hoje, muito possivelmente a Ubelinda seria uma mulher que diria para você: Levi, eu cresci numa família cheia de preconceito, mas a vida e a experiência, eu vi como a natureza funciona. E hoje, pelo amor que eu tenho pelos meus, a natureza me ensinou e eu me abro para os novos tempos. Ou seja, o amor se colocou acima do preconceito, mas, sobretudo, esse entendimento se deu por conta das vivências dela, de ter sido uma mulher muito guerreira. Sim, porque ela teve, imagina uma mulher... 1887 começou. 1887. Começa com a mãe dela. Entendi, que é que é a primeira Ubelinda. Por isso que o livro, gente, se chama Ubelindas. Porque tem duas Ubelindas, né? A primeira e a segunda Ubelinda. Mais do que isso, eu não vou falar para não dar, você vai ter que ler o livro está super gostoso. Eu tive a oportunidade de ler alguns pequenos capítulos, né? Ela me permitiu fazer isso, e é muito interessante, inclusive para nós que gostamos de história, que gostamos de geografia, né? Porque se passa dentro
inicia-se dentro do Nordeste brasileiro, dentro de um contexto histórico muito importante, que é um contexto daquela época, né, de secas no Nordeste e de desenvolvimento, inclusive, vou dar um pequeno spoiler aqui, né, que na realidade também se passa pela cidade de Belém do Pará. Nossa, né? é porque o caminho foi o caminho da sobrevivência. Então quero já desde agora já chamar os meus amigos guias de turismo, Sim. tá? Que falamos sempre da história do Pará, do Nordeste, fazemos essa ligação, essa conexão entre a região Norte e a região Nordeste, que sempre teve essa ligação muito forte, né? É um livro que, sim, é um romance, né, é uma ficção, mas que traz vários elementos, inclusive, da própria história, da história real daquele momento, porque tu fizeste muitas pesquisas. Muitas pesquisas. Fala um pouco dessas pesquisas que tu fizeste. Eu vou dizer um pouquinho por onde caminhou, os passos mais ou menos ao Belinda. Certo. E eu acho interessante, outro dia minha filha menor disse assim, meu marido estava vendo um filme antigo, sabe? Sim. E ele estava dizendo, esse filme foi assim, foi assim. E ela olhou para mim, olhou para ele e disse assim, papai, era na sua época? Era isso? Quer dizer, às vezes nós escapamos de contar a nossa própria história para os nossos filhos. Então, voltando ao passo da Obelinda. A Obelinda, ela teve que enfrentar a seca. Ela aceitou oportunidade de mudança. Ela aceitou desafios. Ela foi filha, esposa, mãe, avó, bisavó. Ela caminhou. Imagina, gente, você está no meio da seca terrível. E aí alguém... Lá no Rio Grande do Norte, lá com a Paraíba, no meio do sertão. No meio do sertão. Aí aparece uma grande oportunidade. O que você faz? Sobrevivência. Bom, eu tenho meus filhos, né? E um momento da vida dela, ela está dentro de um navio num mar de água, porque as nossas águas amazônicas são mares, né? A caminho de Belém. A caminho de Belém. Então imagina, ela diz assim, meu Deus, um lugar tão seco que eu estava. Com tanta água. Com tanta água aqui, não é? Olha só essa dicotomia na cabeça dela, né? Eu estava morrendo de sede, de fome, agarrei a primeira oportunidade e parti para um novo mundo, um novo momento. Inclusive o teu livro, ele, não vou dizer que seja autoajuda, mas ele nos traz uma reflexão de nós analisarmos quantas das vezes perdemos as oportunidades, né, para mudarmos a nossa história, mudarmos a nossa vida. Sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto, e foi isso que a Obelinda fez. E eu queria também salientar o seguinte, esse livro, quisera que os jovens lessem, porque ele vai localizar como vivia o bisavô, porque ali eu falo de comida, eu falo de dança, eu falo de cultura, eu falo de geografia, eu falo de Paulo Freire, eu falo da conquista da Amazônia, do que foi os eventos, né? A saudade da borracha, o efeito da guerra. Ele também, além de tudo, ele é muito educativo. Sim, sabe? Porque ele conta uma história real. Uma história, assim, com base ele é ali. fictício, mas ele utiliza de um cenário real daquela época, daquela história. Né? Pelo que tu me falaste também no livro, a Obelinda, ela caminha por dentro do Pará. E por dentro dessas construções que hoje é o Pará, ou seja, de uma certa forma, a Obelinda ajudou a criar o Pará que nós conhecemos hoje com a questão do povoamento, porque tinha muitos lugares que não tinham pessoas ali. A Obelinda foi, digamos, uma das desbravadoras, podemos dizer assim? Podemos dizer com certeza. Né? A força do nordestino para a construção e reconstrução da Amazônia foi e é imprescindível, né? Mas aquele momento foi imprescindível, né? Apesar dele ele não ser um livro especificamente sobre o efeito da mão de obra nordestina no Pará, mas ele está lá, está posto. Sobretudo, o livro fala do reencontro com o nosso passado para sanação, para aliviar as dores da alma. Muitas de nós já temos nossos pais já no céu. Sim, né? Nós já partimos. E fica aquela saudade, fica aquele sentimento de, né, eu queria ter falado isso, eu queria ter dito aquilo, ou algum ressentimento.
Então, o que eu convido a todos é fazer essa viagem com a Obelinda, sabe? E quando você viajar com ela, entre também nessa viagem para você mesma. De autoconhecimento. De autoconhecimento, de dizer, peraí, papai não tinha como me dar o que ele ainda não tinha recebido. Porque é um romper de padrão muito forte, sobretudo para uma cultura do começo do século, sabe? Dos anos 50, dos anos 60. Então, ai, mas eu sofri, eu trabalhei muito, eu não tive infância. Tudo isso nós sabemos, porque a minha mãe também passou por isso, o meu pai também. Mas quando eu viajei com a Obelinda, ela me mostrou, dá um desconto para ele, sabe? Ela me disse, dá um desconto para ela, né? Isso faz com que, pelo que eu estou percebendo, é um livro que ele traz muita reflexão. Ele nos coloca dentro de um cenário totalmente diverso do que a gente vive hoje, né? Porque se a gente for parar para analisar hoje, Ana, hoje a gente vive com 3 gerações totalmente diferentes, porque houve uma mudança no mundo entre o século XIX, século XX, século XXI, uma mudança absurda, principalmente por conta da revolução tecnológica que nós tivemos, né? Nós estamos tendo a oportunidade de conversar aqui com nossos, né, É verdade. a nossa audiência, os nossos espectadores aqui, né, por conta dessa revolução que nós temos hoje tecnológica. Porque para nós falarmos com este público e da massa que a gente tem hoje através da internet, né, é muito fácil, é muito rápido, é tudo muito instantâneo. E a gente se colocando dentro desse cenário que é o livro, né, que tu colocas e aonde tu colocas as Obelindas, né, é um cenário do século XIX, final do século XIX, do século XX, aonde tudo era muito difícil, né? Daqui a pouco eu estou voltando para o Brasil, gente. Daqui a pouco eu estou voltando para o Brasil, vou pegar um avião aqui em Miami, sigo direto para Belém, com 6 horas de tempo eu estarei em casa. Olha só a facilidade que nós temos hoje, se nós pararmos para observar, até de deslocamento, tudo é muito instantâneo, tudo é muito, aspas, fácil, né? Quando a gente se coloca dentro do século XIX, século XX, até para sair do Nordeste e chegar na Amazônia, chegar em Belém, eram dias navegando e com muita dificuldade. Então a gente observa exatamente se tu colocar, te dá um desconto, porque a vida naquela época não é tão fácil como é hoje. Exatamente. Tem 2 detalhes importantes que eu quero falar para vocês antes da gente dar um tchauzinho. Um é que ela viveu até os 94 anos. Então, tem muito chão para contar a história dela, né? Porque ela conta a história dela. Poxa, 94 anos. Quantos de vocês aí não tiveram um vô e uma avó que viveu bastante? E se você ainda tem esse vô e essa avó, espreme de amor, de carinho, de beijo e fala, vó, conta de novo aquela história, vó, conta de novo aquela história, porque é imprescindível. E uma outra vantagem que eu quero dizer, e aproveitando que você está aqui, eu tenho a grande sorte de ter sido a sobrinha mais jovem. Vocês não têm ideia do número de primo que eu tenho. Eu tenho muito primo, tanto de um lado quanto de outro, tá? Graças a Deus que eu tenho muito primo, graças a Obelinda também, a história dela. Então, eu era a que mamãe levava na mão para conhecer a tia fulano, o tio fulano, a tia ciclana, né? E o primo fulano. Então eu tenho também muita história para contar, se eu fosse contar igual a Obelinda. Sim. Então nós às vezes perdemos a oportunidade. Pega o telefone que é fácil, pega o WhatsApp, manda um áudio, ouça, grave a voz da sua mãe, grave a voz do seu pai, grave uma historinha do vovô, da vovó, com a voz dele, porque um dia essa voz vai diminuindo na lembrança. E é tão importante. Tem um amigo meu que disse, sabe o que ele fez para guardar? A filha foi estudar em outra cidade, na universidade. E ela estava nervosa, papai, aqui é tudo diferente, né? Passando vestibular e tal. Sabe o que ele fez? Ele pegou o telefone e ele gravou uma oração.
Toda vez que ela sente Ele gravou uma oração, minha filha, essa aqui é uma oração. E olha, gente, independente do seu credo, uma oração, uma história de dormir, uma canção. Então é isso que eu quero trazer no livro da Obelindas, esse resgate. Porque como uma árvore, aquela folhinha que estava lá na ponta, vira uma outra coisa. Às vezes até uma grande tormenta, como tivemos semana passada, derruba a árvore. Mas a lembrança, ela fica, Levi. Ela fica. Né? Quando eu pude voltar à casa onde eu nasci, né? Todas as vezes que eu voltava à casa que eu nasci, e por ser a filha mais jovem, né? Eu tinha o apelido de, lá vem a doida, né? Lá vem a maluca. Porque eu chegava, minha mãe era uma mulherzinha baixinha, pequenina, eu chegava e agarrava a minha mãe e dançava com ela um forrozinho. E eu sentia que ela se permitia, e naquela permissão eu sabia que ela estava dançando o que ela não dançou. Por conta da história dela. Por conta da história dela. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, né? Isso, na realidade, que tu estás contando, foi uma consequência, né, do livro, das reflexões que tu tivesse com o livro, porque o livro é uma ficção, uma história fictícia, mas o livro ele tem exatamente esse poder de fazer esse resgate com a tua própria família. Então, Ana, para a gente de fato encerrar, deixa eu ver se eu entendi o teu livro. Vamos ver. O teu livro é uma ficção que fala a história de uma mulher que saiu do Nordeste, veio para o Norte, enfrentou muitos desafios, inclusive desafios no século XIX, onde a mulher, muitas vezes a mulher não tinha voz, não tinha vez, mas... No 20 também. No 20 também, né? No século 20 também. E que, apesar disso tudo, ela demonstrou ser uma fortaleza, uma guerreira incrível. E conta toda a sua história, a trajetória da vida da sua família. A Obelinda conta a sua própria história, né? E tem histórias para contar até os 94 anos e dela. Tem humor, tem alegria. E aí eu percebo que tem exatamente isso. Nós vamos ter um romance, nós vamos ter humor, vamos ter alegria, nós vamos ter história, nós vamos ter reflexões, ou seja, é um livro, na verdade, completo para qualquer pessoa, qualquer idade. Qualquer idade pode realmente, né, se desfrutar. Agora, uma pergunta que não quer calar. Vamos ver. Quando é que sai este livro? Nós estamos aqui, é setembro, hoje é o último dia de setembro de 2024, amanhã já é outubro de 2024, já tem uma previsão, assim, para quando... Quando eu comecei a escrever, eu conversei com a Obelinda, eu disse, vamos nos encontrar em um ano, né? Quando eu comecei a escrever no começo do ano. Então eu realmente espero encontrar com ela fisicamente até o final do ano. Até o final do ano deste ano. Tá. Deus quiser. Teremos assim algum coquetelzinho lá em Belém do Pará para a gente chamar? Eu quero que cada um que estiver aí, que pode dizer, Ana, eu quero que você venha mostrar esse livro aqui na minha cidade, porque eu quero que mamãe conheça, eu quero que papai conheça. Eu vou até aí. Que legal! Eu vou até aí, dá um tempinho que eu chego, mas eu vou. Junta aí um grupinho que para mim eu tenho de maior interesse. Se tiver alguma escola que quer ouvir o livro, se que uma professora, eu quero ouvir, não tem importância. Vou falar nisso, eu tive uma professora de história que fez a revisão do livro para ver se não tinha nada ali. Tá vendo, gente, a importância? Então, realmente, aquilo que a gente começou no início desse bate-papo aqui de frente com o Levi, que a gente falou que o livro ele é ambientado dentro de um cenário histórico verdadeiro. Apesar da história ser fictícia, mas teve essa preocupação de fato. Então, é inclusive uma forma de ensinar a história do século XIX, do século XX, ambientar essa nova geração com diversão. Né? E a família, o papai disse, olha, tá aqui, é um presente de Natal para você lembrar como é que papai vivia quando era pequeno e vivia com vovô lá em tal lugar, porque a cultura nordestina e a cultura amazônica, ela tem, sabe? Elas permeiam Elas permeiam. Então, vou dar umzinho, tá? Um spoilerzinho. Umzinho. Aí eu vou perguntar para você. Fica para eles responder. Certo.
Você já viu ou você lembra como é queimar castanha de caju? Qual é o processo? Que cheiro você sentia? Se você disser, não, eu não me lembro, precisa ler o Belinda. Se você disser, papai já me contou ou o avô falou alguma coisa, precisa ler o Belinda. É uma imersão, na realidade, dentro da cultura também, tanto amazônica quanto da cultura nordestina. A gente vai entender várias coisas, e se não entendermos, vamos buscar entender, né? Algumas palavras, alguns processos, alguns procedimentos, né? Como esse da castanha, né? Eu lembro exatamente, mas também não vou falar, você vai ter que ler. Eu gostaria muito de deixar todas as formas de fala no seu original, mas como muitas pessoas do Rio Grande do Sul vão querer ler o Belinda, então a gente precisou fazer adaptações, né? Mas imagina você ler esse livro para o seu avô, sabe? Vovô, né, fica sentadinho na varanda, vovô fica mais em casa, vovô, eu vim aqui te fazer a visita, mas eu quero ler para você. Gente, essa questão realmente de ler, né, ela me mandou um capítulo para eu ler, mas além disto, sentamos aqui antes e ela leu para mim. Foi tão gostoso ouvir alguém ler para você. Então já é uma dica também, né? Se teu papai, se tua mamãe, se teu vovô, se tua vovó de repente já não tem mais vista para ler, é um excelente momento, inclusive, de fazer uma conexão. Uma viagem, com ele, né? Uma viagem. Já que estamos aqui falando de viagem. Fazer uma viagem junto com teu vovô, com a tua mamãe, com teu papai, lendo para ele, como provavelmente ele fez para ti quando você era pequenininho, né? As histórias que a gente lê para as crianças. Por que não fazer o processo inverso, né? Mas, gente, a gente começa a se aproximar aqui do finalzinho do nosso bate-papo. Eu sei que ficou muito um gostinho de quero mais. Quem sabe a gente já volta com um outro bate-papo desse, sabe aonde? Aí na sua cidade, né? Em Belém, com certeza, lá em Belém do Pará, com certeza, nós já estou aqui articulando para nós marcarmos realmente um encontro em Belém. Então, desde já, você de Belém do Pará, área metropolitana e de outros lugares, já é nosso convidado quando for o lançamento do livro O Belindas. Eu quero convidar os meus 320 primos e primas. Opa! Tenho certeza que eles vão gostar de ver. Muito obrigada, viu, Levi? Muito obrigada mesmo. Foi um bate-papo, foram dias imersivos. Ai, que bom. De muito bate-papo, muito feliz de estar aqui, muito feliz com o nosso bate-papo e ansioso para ler o restante das Belindas. Um beijo, gente. Muito obrigada por nos ouvir. Tchau.